eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com a irmã Eni, e eu vim aqui falar sobre o último livro do Mário Benedetti que eu programei de apresentar nos vídeos. É o último livro dessa leva de 5 que eu li, só dele, mas não foi o último livro que eu li de fato. Foi o penúltimo livro que eu li, mas é o último que eu estou comentando. O último foi Pedro e a Capitã, que eu comentei no vídeo retrasado, por ser mais fininho, né, e achei que coubesse então num vídeo separado junto com Quem de Nós. Mas enfim, Graças por el Fuego é um livro espetacular. Eu falei que Primavera no Espelho Partido seria o livro que eu mais gostei do Benedetti, mas Graças por el Fuego também é um livro sensacional. Eu tenho problemas de comparar esses dois livros porque eles têm enfoques muito diferentes. Na verdade, eu percebi que eu vou fazer uma classificação muito arbitrária, porque o Benedetti escreveu 80 livros e eu li só 5. Né? Mas pelo que eu andei pesquisando nas sinopses de outros livros, pelo que parece, o Benedetti tem dois enfoques muito presentes, né? Duas temáticas muito presentes. Uma é relacionamentos amorosos, homem e mulher, e outro político. Político com enfoque principalmente na relação do preso político e seu entorno. Então, a partir daí, né, também que classifico na minha cabeça A Trégua e Quem de Nós nessa esfera das discussões sobre relacionamentos amorosos, e Pedro e a Capitã e Primavera no Espelho Partido dentro dessa temática de discussão política. Política, presos políticos, né, barra presos políticos. Eu fiz essa distinção porque no Graças por el Fuego ele é um livro muito político, que fala muito de política, mas não nesse contexto que eu comentei agora. Mas vamos lá. Primeiro eu quero comentar que esse livro me fez perceber que o Brasil e o Uruguai têm muitos aspectos culturais parecidos, principalmente no que diz respeito à classe média. Talvez a classe média tenha um ranço universal, assim, né? Ou não seja só uma viagem minha, né? Ou seja só um aspecto latino-americano. Mas eu não tô aqui para analisar isso. Enfim. O primeiro capítulo desse livro, ele é muito interessante porque ele não é o início da trama. A trama inicia-se mesmo no segundo capítulo, mas o primeiro, ele já deixa claro onde a gente está pisando. Onde no sentido, que tipo de personagens que a gente vai encontrar no decorrer da história. E esse primeiro capítulo, assim, gente, eu poderia muito bem substituir os personagens uruguaios por personagens brasileiros, que ninguém ia perceber. Que é justamente o quê? É uma classe média alta, que está nos Estados Unidos, comentando sobre como que o país deles é uma porcaria, como que os Estados Unidos é um país muito melhor, e, né, é toda uma droga, que os uruguaios são péssimos, aquele discursinho de classe média sofre, que brasileiro tem. No livro retrata os uruguaios de classe média com esse mesmo discurso, né? E aí, no decorrer desse capítulo, no final, né, tá todo mundo cheio de pompa, falando, criticando o seu país, falando que os Estados Unidos é melhor e tal, e eles recebem uma notícia que desmonta completamente essa pose toda que eles têm de, né, de arrotar uma elite, né, um aspecto de superioridade. E eu achei, assim, fantástica, porque é muito classe média brasileira, né? Mas enfim, depois desse primeiro capítulo, nós damos de cara com os personagens de uma forma mais direta. O protagonista do livro é Ramon Budinho. Ele é filho de um grande empresário da comunicação. Como se o Ramon fosse o filho do Roberto Marinho, sabe? Nesse nível, assim. Nesse nível não só em termos de potência comercial, mas também política.
o pai dele, o Edmundo, ele tem um poder político muito grande, ele é um cara poderoso, manipulador, perverso mesmo. E o Ramon, percebendo isso, ao perceber isso, foi gerado um sentimento de nojo, um sentimento de repulsa muito grande por ele, pelo pai. Mas não a partir disso somente, mas desde a infância dele, do Ramon, quando ele presenciou ações de violência do pai contra a própria mãe, ele teve aquela quebra da ilusão do pai enquanto um ser superior, assim, superior no sentido assim, que vai me orientar, que é necessariamente sabe o que é bom pra mim, que é um homem bom. Tanto é que ele distingue, né, o pai dele como o papai, que é a época da infância dele, quando ele não teve contato com esse aspecto nojento, repulsivo do pai, e a fase em que ele chama o pai de velho, né, o velho, que aí já é quando o Ramon tem essa percepção mais crítica do próprio pai. E, bom, vou falar então com tranquilidade, por estar já na sinopse do livro, que o Ramon, o que orienta essa história, né, o fio guia dessa história é justamente o desejo de Ramon assassinar o próprio pai. Simpático, né? História leve, né, fofinha, né? Desse dilema, então, do Ramon planejando, pensando, toda a sua angústia, né, relembrando tudo aquilo que justificaria, então, o assassinato do seu pai. Para ele, a morte do pai seria a morte do velho, e não do papai, né, que seria aquele idealizado que ele tinha na infância. Então é isso, o Ramon, né, apesar, né, de ser um rapaz relativamente jovem, ele é casado, ele tem um filho adolescente, o Gustavo, e aí o livro apresenta 3 gerações, né? A primeira geração do Edmundo, o magnata das comunicações, que é como não xingar, né? Vamos usar uma palavra que não seja um xingamento, que é um crápula, financia a política no seu mais baixo nível. O Ramon, que é o desiludido, e o Gustavo, que é o idealista, que inclusive luta contra coisas que o avô dele promove. Só que o Gustavo, o neto, ele não aparece muito no enredo, né? O foco mesmo é no Ramon e essa obsessão pela possibilidade do assassinato do pai. Por quê? O Ramon, ele entra num dilema muito grande, porque ao mesmo tempo que ele tem uma crítica muito direta e feroz ao pai, ele utiliza dos recursos do pai para sobreviver. Ele é dono de uma agência de turismo, mas a agência ele só conseguiu montar porque o pai dele emprestou dinheiro, e isso pesa muito na hora em que ele vai criticar o pai, né, porque ele se sente um bundão, né, por não concordar com o pai, mas não bater de frente, não abrir mão das facilidades que o pai dele promove por conta da posição social e econômica que o pai tem. Então, Ramon fica num dilema assim, constante durante o livro, e a gente vai acompanhar tudo isso. Outra questão, então, que é apontada no livro, que eu acho muito parecida com alguns aspectos do brasileiro, sim, do brasileiro de forma geral, né? Eu particularmente não acho que todo brasileiro seja assim, mas foi uma coisa que colou, né? Tal da lei de Gerson, né? Que o brasileiro quer sempre tirar vantagem em tudo, quer sempre tudo da forma mais fácil possível. E aí tem algumas passagens no livro que o autor ele acaba comentando que os uruguaios são assim, sabe? Eles querem tudo, né, da forma mais facilitada. E, gente, somos irmãos mesmo, né? Temos muitas coisas em comum. Eu tenho essas marcações aqui no livro, que são citações muito boas, só que eu não me sinto tão à vontade para fazer as citações nos vídeos. Eu prefiro escrever.
né? Provavelmente, eu sei que eu não cheguei a publicar nada no blog, por escrito, mas eu acho que eu vou acabar fazendo isso, porque tem passagens muito fortes, muito boas. Mas então, voltando ao personagem, ao Ramon, apesar dele ter, como eu já falei, ele tem essa crise de consciência o tempo inteiro, e já pode ver que ele se configura como uma espécie de anti-herói também, porque o cara também não é flor que se cheire. Não no aspecto político, mas no aspecto mais pessoal. No trato que ele tem com a própria mulher. Né? E com o irmão. Só que eu não vou entrar em detalhes nessa questão. Mas, enfim, o final do livro é surpreendente. O Benedetti adora colocar os finais surpreendentes, né? Como eu falei, Ramon quer matar o seu pai. E o final, minhas amigas, o final é surpreendente, o final cai como uma bomba, assim, né? É muito bom mesmo. Eu tô pensando em ler um trecho, não sei se vai dar certo. Como eu falei, eu não sei se funciona muito bem em vídeo, mas vamos lá. Deixa eu ver onde eu começo. Aqui essa passagem, ele fala sobre a mãe dele. Como eu falei, a mãe dele sofria agressão do pai. E além do filho acompanhar as agressões, ele acompanhava a própria mãe. Então ele ouvia muitas coisas que são pesadas para uma criança ouvir. É sem dúvida uma derrota idêntica a tantas outras. Mas no caso é minha derrota. Porque quando uma mãe fecha desesperadamente os olhos e move os lábios nessa careta, nessa nunca resignada crispação de dor, sinto que também há algo em mim que faz uma careta sem resignação, que algo em mim se crispa contra o nada, porque Deus e destino e materialismo dialético são meros slogans que alcançaram Abraão e Spengler e Marx, não precisamente para formar-nos ou transformar-nos ou conformar-nos, mas para fazer-nos esquecer as únicas metas razoáveis e obrigatórias. Por exemplo, o suicídio ou a loucura. Esse é Benedetti, né, minha gente? Nisso estão de acordo. Nesse país em que os escassos revolucionários por vocação suspenderiam sua revolução por causa do mau tempo, ou adiariam até abril para não perder a temporada de praia, neste amorfo país de andrajosos que votam em milionários, de peões rurais que são contra a reforma agrária, de uma classe média que cada vez encontra mais dificuldades para imitar os chiques e os coquetéis da alta burguesia, e, no entanto, pensa na palavra solidariedade como se tratasse do sétimo círculo infernal, neste país de tipos como eu próprio, desacomodado em meu sobrenome, porque renego toda a imundície que hoje está implícita no nome Budinho, que é o sobrenome dele. Então, para você que é universal, né? É universal. Esses livros que são muito bons falam de temas que, apesar de estar localizado, né, dos temas estarem localizados num país, num contexto específico, a gente consegue reconhecer mesmo vivendo em outra cultura, de forma geral. Então, esse livro eu coloco como altamente recomendável. Ele foi publicado no Brasil pela LPM, né, que assim, tem um preço mais ou menos acessível, embora, enfim, foi R$18, se não me engano, né? Eu achei meio carinho por ser uma edição de bolso, ou eu que tô mão de vaca ultimamente, mas, assim, carinho entre aspas, né? Porque esse livro vale muito a pena. As coisas que a gente consegue tirar dele, obviamente, né, tem um valor muito maior do que esse. Então, assim, eu encerro esse ciclo de comentários sobre a obra de Benedetti, e eu tenho a intenção de ler outros livros dele, como eu já tenho o Correio do Tempo, e eu comprei, né, eu fiz um pedido para uma amiga que ia para Montevidéu para trazer o livro Andamios, que é uma obra também do Benedetti, que fala sobre esse aspecto político, especificamente dos presos políticos. É um tema muito recorrente porque, como eu comentei aqui, ou tá lá no blog, o Benedetti ele foi um preso político, ele foi exilado, então esse tema é extremamente presente mesmo na obra dele. E eu acho interessante, eu vou continuar lendo.
Mas enfim, é isso. É uma pena que Benedetti não seja tão conhecido aqui no Brasil, mas enfim, são tantos autores bons que existem no mundo que, né, é normal isso acontecer mesmo, não vou ficar me lamentando. Mas eu tô gostando bastante de fazer essa trajetória aí ao redor da obra dele. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo isso, né? Acho que a gente sempre espera isso também, né? Mas enfim. Então, por enquanto, acaba o ciclo de Mário Benedetti. Próximo vídeo vou falar de uma outra obra, de outro autor. Então não se preocupem se você está enjoado desse monotema. Próximo vídeo vai mudar. Então é isso. Até mais.